Uma garrafa cilíndrica está fechada contendo um líquido que ocupa quase completamente seu corpo, conforme mostra a figura, né? Então, tem uma garrafa em formato de cilindro, né? O cilindro, onde a base dele é uma circunferência, e nós temos ele aqui cheio, quase cheio com líquido, né? Suponha que para fazer medições você dispõe apenas de uma régua milimetrada. Então você tem uma régua e você tem essa garrafa. E aí então a questão 20 nos pergunta: para calcular o volume do líquido contido na garrafa, o número mínimo de medições a serem realizadas é... Ou seja, você tem a garrafa, você tem uma régua milimetrada. Como é que você vai fazer para calcular a quantidade de líquido que tem dentro dessa garrafa? E é o que a gente vai responder agora. Então veja só, a parte da garrafa que está com o líquido, né, ela forma um cilindro, como o próprio enunciado nos disse já, ok? E aí o que acontece? Para calcularmos o volume, precisamos multiplicar a área da base, que é uma circunferência, pela sua altura. Então é assim que a gente faz para calcular a área de cilindro. A gente calcula a área da base, que no caso a base desse cilindro aqui, se você olhar para o fundo da garrafa, é um círculo, né, perdão, uma circunferência, tá certo? Então a gente acha a área disso aqui e multiplica pela altura do líquido. É assim que se calcula a área assim que se calcula o volume de um cilindro. A fórmula para calcular o volume de cilindro é π, que é um número exato, né? Exato não, é um número que a gente conhece, que é o 3,14. Aí multiplica pelo raio, que é a distância do meio do fundo da garrafa até a borda, vezes a altura que o líquido tem. Assim nós precisamos medir o raio, então eu preciso pegar a minha régua e medir aqui a distância do meio até a borda da garrafa, essa é a primeira medição que eu preciso fazer. E também eu preciso achar a altura do líquido, então eu preciso usar minha régua de novo para medir o quanto tem daqui até aqui. Logo, são necessárias pelo menos duas medições para saber quanto de líquido tem dentro dessa garrafa. Uma medição para medir o raio, que é para poder colocar aqui na fórmula, e a outra medição é a da altura. O π é um número aproximado que a gente usa de 3,14. Então, letra B é a resposta certa. Duas medições são necessárias. Vamos para a questão 21, que ela está no mesmo contexto. Para calcular a capacidade total da garrafa, lembrando que você pode virá-la, o número mínimo de medições a serem realizadas é... Veja só, você já fez duas medições para saber o que tem aqui, ok? Agora você precisa calcular o que falta aqui para encher essa garrafa. E aí juntar essas duas coisas. O que eu escrevi aqui? Que considerando que essa parte aqui de cima ela é irregular, né? Ela forma uma figura que a gente não sabe bem o que é isso. Então o que a gente vai fazer? A gente gira a garrafa, coloca ela nessa posição aqui, e aí acaba fazendo o quê? Um cilindro aqui. A parte que não tem líquido, ela acaba se tornando um cilindro. Então a gente vai calcular com a nossa régua, né? Primeiro usar a nossa régua para calcular o volume que falta para encher a garrafa. Desse jeito não dá para calcular. Desse aqui já dá para calcular, beleza? Então o que a gente vai fazer para calcular esse volume? Você já sabe qual é o raio da tua circunferência aqui. Por quê? Porque você já calculou na hora de achar essa parte que estava cheia aqui. A única medição que você precisa fazer é essa aqui, ó, de saber quantos milímetros ou centímetros tem aqui nesse pedaço que falta para completar a garrafa. Então veja, você já tinha feito duas medições, né? Uma aqui embaixo e uma aqui da altura. E aí você achou essa parte. Como você tem um novo cilindro aqui, você já tem o raio dele, falta encontrar a altura desse cilindro pequenininho aqui. Então, quantas medições você fez? Você fez 3 medições. Por quê? Porque com esse cálculo aqui, né, você acha a área da circunferência, que você já sabe, que você calculou para achar esse, multiplica por essa alturazinha que falta, você vai descobrir quanto é que falta para completar a garrafa. Aí você vai fazer o quê? Soma o daqui com o que está faltando e aí acha o total da garrafa.
No final das contas, do processo todo, foram 3 medições que você fez. Uma aqui de baixo, que é o raio, uma aqui do lado, que é a altura do líquido, e a altura que está sem líquido, que é essa aqui. Então você fez 3 medições. Então a resposta certa é a letra C.